Agora 10h36 e o inverno costuma trazer alguns incômodos que muita gente já conhece. Dores no corpo, músculos mais rígidos e até aquele desconforto nos pés e tornozelos. Mas você sabia que o calçado que a gente escolhe nessa época pode fazer toda a diferença para evitar lesões e problemas de mobilidade? E para falar sobre os principais cuidados durante os dias frios e dar orientações importantes para manter a saúde dos pés, a gente vai conversar agora com um ortopedista especialista em pé e tornozelo, Dr. Mário Kuhn Adames, é doutor. Seja bem-vindo aqui no DSC em sintonia da rádio DSC 88,3. Muito bom dia para você, doutor. Bom dia, Simone. Bom dia aos ouvintes da DSC. É um prazer o convite. E hoje vamos tentar tirar algumas dúvidas, então, em relação ao uso de sapato e as patologias que são mais frequentes e como prevenir elas no dia a dia, no inverno. Principalmente, né, nesses dias frios aí, a gente tá enfrentando dias bastante frios. Hoje, que esquentou um pouquinho, mas muita gente percebe que sente mais dores no corpo durante o inverno. O frio realmente influencia nas dores dos pés e tornozelos? Influencia mesmo ou é coisa da nossa cabeça? Não, isso é uma realidade, né? Porque o que acontece? Primeiro, eu explico uma coisa de uma forma bem simples. A água. Se eu esfriar a água, ela congela e ela fica rígida. Sim. Se eu esquentar, ela evolui, né? Ela vira vapor. Então é a mesma coisa no inverno. O músculo se torna um pouquinho mais rígido e esse encurtamento desse músculo vai levar a sobrecargas de algumas articulações e principalmente o pé e tornozelo, porque você é o lugar onde a gente vai ter o maior número de descarga de peso. E se esse músculo não tem uma mobilidade e uma facilidade para fazer todo o deslocamento durante a marcha, ele vai causar dor no pé. Então tá aí, gente, não é mito, não é coisa da nossa cabeça, né? E quais são os problemas mais comuns que aparecem no consultório durante o inverno? Tem alguma lesão ou doença que costuma piorar nessa estação? Eu digo que tem uma doença que é muito frequente no inverno, que são aquelas pessoas que têm dor na região do calcanhar, bem na inserção do tendão de Aquiles. Uhum. Essas pessoas às vezes têm uma saliência nessa região e com o uso de sapato fechado, esse sapato pega naquela região, ele aperta e aí isso vai causando bursites, inflamações do tendão, cria mais calcificação e cada vez mais dor. Então uma doença que é muito frequente no inverno, a dor, e aí quando você consegue tirar o sapato que não aperta naquela região, melhora a dor. Outro, que é muito frequente, é mais perto dos dedos, né? Que seria o joanete, o famoso joanete. Uhum. Que sapatos apertados, os sapatos invernizados, os sapatos de couro mais rígidos, ou com costuras transversas, ou com adornos, fitas transversas, que não permite o edemaciar do pé, que é normal durante o dia, porque a gente fica com o pé para baixo, ele vai machucar o pé. E se ele for um solado muito fino, a gente pode ter dor por sobrecarga no apoio do toque do pé, dos dedos ao solo. E eu vi, né, que você falou sobre o aquecimento, né, que a gente precisa, mas mesmo para quem não pratica algum tipo de esporte, né, vale a pena fazer algum movimento antes de começar o dia, né, porque tem muita gente que já começa o dia aquecendo, fazendo uma caminhada, vai para academia, e quem já acorda direto vai para o trabalho, vai ficar o dia inteiro com aquele calçado mais apertado. Existe algum exercício, alguma coisa que pode se fazer também para evitar essas dores? O ideal, na verdade, é que todos nós, ao acordar, fizéssemos o alongamento da cadeia posterior, que é a musculatura que a gente tem atrás da perna, da coxa e das costas. Então, o exemplo é você ver um animal acordando, você pode ver que ele se estica. Verdade. Então, ele está alongando ali porque ele sabe que precisa, como não ser inconsciente, vamos dizer. Nós que somos conscientes não fazemos, mas o inconsciente consegue fazer isso. Então ele faz esse movimento e isso diminui as lesões no corpo humano. Nós estamos aqui no rádio, a gente não consegue mostrar a imagem, mas o movimento de levantar e baixar o pé, mantendo a ponta no chão, esse exercício é um exercício indicado?
Esse é um exercício indicado, porque teoricamente você consegue trabalhar a musculatura posterior. A circulação também, né? Isso, mas, por exemplo, é uma coisa muito simples. É você, na hora que você está levantando, é você tentar puxar o pé para cima com o joelho esticado, né? Você esticar o braço, você fazer movimentos normais. Sim. Isso é uma outra coisa que a gente vê muito, às vezes eu vejo em academia, alguém fazendo alongamento em posições que não são fisiológicas. Então, isto você está lesando. Ai, doutor, já me fala quais são essas. Que às vezes a gente erra por falta de conhecimento, né? Por exemplo, eu já vi. Você vê, às vezes, a pessoa fazendo alongamento com o quadril rodado interno e puxando a perna para trás. Esse não é um movimento que você faz no dia a dia. Você fazer movimentos. O ombro até que aceita muitos movimentos, então não tem tanto, mas você querer forçar a mais do que você tem capacidade. Quando a gente vai fazer o alongamento, a gente tem que fazer isso de forma progressiva, ou seja, eu alongo um pouco, paro naquela posição, eu quero alongar mais, eu dou uma esticadinha, opa, começou a doer, é hora de parar. Aí no outro dia eu quero fazer um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais à frente. O corpo fala com a gente, né? O corpo deu sinal, dá uma paradinha para não prejudicar um outro lado. Às vezes você vai aquecer ali, fazer um exercício para o pé, para o joelho, mas daí acaba tendo dor no quadril, né? Então é complicado. E nessa época, doutora, a gente usa bastante, né? Botas, calçados fechados. Quais que são os erros mais comuns na hora de a gente escolher um sapato, um calçado para o inverno, principalmente que são sapatos fechados? Eu sempre dou exemplo assim que a Sociedade Americana de Pé e Tornozelo, ela dava um selo para os sapatos e os sapatos começaram a não ser vendidos porque o que acontece? Sapato confortável não é bonito. Então isso já começa um conflito, principalmente em sapatos femininos. Então sapatos que têm um solado muito fino, ou seja, rasteirinha, ele não é um sapato para você fazer caminhada. É um sapato para você fazer pequenos deslocamentos. Sapatos que sejam afilados na frente, ou seja, se eles apertarem os dedos, qualquer sapato que aperta os dedos vão causar deformidade. Salto bico fino. Salto bico fino. Ou sapatos que tenham, mesmo que sejam planos, eles sejam afilados e sejam invernizados ou de couro duro. Isso não permite que a gente distenda o pé. Lembrar assim, quando eu acordo, meu pé ele tá de um tamanho, e quando eu começo a andar, isso todo mundo já sentiu no dia. Você vê que o pé parece que está inchando. Isso é normal inchar, porque teoricamente eu tô com o pé para baixo e o retorno venoso é menor. Então, sapatos que permitam o pé edemaciar dentro sem apertar. Sapatos sem muitas costuras transversas ou adornos que travem de lado a lado, isso são importantes. A gente não ter no sapato. E principalmente, por exemplo, existe botas, sapatos femininos, ele tem aquela chapinha, ele é mais fechadinho atrás. Se a pessoa tem alguma alteração ou alguma dor já na região do calcânio, esse sapato não é um sapato ideal. E outra coisa importante é que o sapato ele é uma estrutura fechada. E é que nem a mão, a gente precisa transpirar, a gente precisa secar a mão. E aí, se eu uso por muito tempo um sapato e ele abafa meu pé, esse suor não tem para onde sair. Sim. Isso se torna, de novo, um agressor para o pé, com lesões de pele. E para quem não tem jeito mesmo, ela precisa durante todo o dia, ela trabalha basicamente em pé durante o dia todo, precisa usar um calçado fechado para ela chegar em casa e evitar que ela tenha algum problema maior. O que a pessoa tem que fazer, já que não tem como ela utilizar um outro tipo de calçado, não tem como ela sentar ou tirar durante o dia. Mas daí ela chegando em casa à noite, ela consegue minimizar esses problemas causados por esse sapato mais apertado? Eu acho que já se pode fazer que nem hoje se pede, por exemplo, quem digita muito, que faz digitação, que pare um pouco de digitar, faça um pouquinho de alongamento durante o dia. Então, a primeira coisa é tirar o sapato durante o dia algumas vezes para fazer alguma massagem. Eu digo que todo mundo faz massagem na mão, mas doutor, se esquece do mas pé. Eu vou te dizer, às vezes quando a gente tá com o sapato muito apertado, você tira, depois para colocar o sapato parece que dói mais ainda. É porque teoricamente você usou, aí é que tá.
Isso é uma outra, acho que uma dica também importante agora que você comentou, é que esse sapato não se compra de manhã, sapato se compra à tarde. Quando o pé tá Por mais quê? inchado. Porque o pé já Boa. tá mais inchado. Boa. Então, teoricamente, você vai comprar sapatos que são confortáveis para você usar durante o dia todo. Então, o sapato, se ele está difícil de recolocar, aí você tem que usar uma outra saída, que é às vezes você ficar com o teu pé um pouquinho para cima, para ele poder tirar esse edema que tem, e aí você vai conseguir colocar teu pé de novo dentro do sapato. Ou aquelas pessoas que têm muito edema, que não conseguem com a lei da gravidade gravitacional diminuir esse edema, elas têm que usar alguma meia de suave compressão para diminuir esse edema. E existem pessoas que elas têm pretensão maior, né? De ter problemas, né? Que tem que ter um cuidado maior com os pés no inverno. Quem que faz parte aí de grupo de risco? As pessoas que mais têm risco para lesões de pé, principalmente para uso de sapato fechado, são aquelas pessoas que têm a perda da sensibilidade. Então, pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal, pacientes que têm alguma alteração neuromuscular, que perdem a sensibilidade do pé, eles podem, às vezes, por um sapato que tem uma costura dobrada ou algum sapato que está mais rígido, ele fazer uma pressão na pele e fazer uma ferida. E essa ferida pode virar infecção. E aí é o que a gente sempre luta, que é salvar o pé de uma pessoa dessas, que a gente pode chegar até uma amputação. E aproveitando até, complementando aquela pergunta que você fez no final do dia, o que fazer. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente, isso principalmente para as mulheres, vocês usam muito sapato de salto alto. Sim. Então, no final do dia, você não pode sair do salto alto e ir para um chinelo. Antes disso, você tem que fazer um alongamento, porque senão, imagina, você está com o teu tendão de Aquiles encurtado, você jogou todo o teu peso na frente, lá nos dedos, e aí você tomba em cima do teu pé. E aí você pode começar a ter o esporão de calcâneo, que é a dor da fasciite plantar. Então, o ideal é que você chegue... Que é um tratamento complicado para tratar. Exatamente. É bom evitar. Exato. Então, assim, de novo, eu digo assim, que o pé é tão fácil, bota um sapato, escondi ele, não tem mais problema. Só vou ver quando eu olhar de novo ou tiver a dor. Então, sempre você fazer uma massagem, fazer um pouquinho de alongamento antes de você sair, chegando em casa e começar a fazer a caminhada ou a segunda jornada, né, que vocês têm, teoricamente... Segunda, você tem terceira. Terceira, exatamente. Fazer esse um pouquinho de alongamento para você tirar essa dor. Ô, doutor, e a água quente, no caso, o escalda-pés, que a gente coloca às vezes uns sais ali, faz com água quentinha, isso realmente funciona? Ameniza um pouquinho? Na verdade, ele vai amenizar porque vai relaxar a musculatura, né? Aí o único problema é que o calor, ele é um dilatador. Então, se eu usar por muito tempo esse banho de água morna, eu vou demaciar um pouquinho mais meu pé. Também que depois você andando ou você botando um pouquinho o pé para cima, não vai deixar de desinchar esse pé. Mas, às vezes, é interessante você fazer um pouquinho de contraste, que a gente chama de contraste térmico. Fazer um pouquinho de frio e quente, e frio e quente. Com isso, eu consigo fazer uma massagem vascular e fazer o melhor do retorno. Sem muito exagero, então, né? Fica a dica do doutor. Já chega em casa, está de salto, não vai direto, né, pro chinelinho lá, faz uma massagem antes no seu pé, passa um cremezinho. Se quiser, faz um escalda-pés ali também, mas não muito tempo, não um tempo tão exagerado. E, doutor, a gente fala de calçados, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com a escolha das meias, né? Sim. O que acontece, que às vezes não é o sapato que está apertado, às vezes a meia ela escorrega e te aperta, principalmente vai fazer pressão nos dedos. Então, às vezes, se você tem uma meia que ela é lisa ou ela tem uma costura na frente, ela pode causar pressão. Então, as melhores meias que a gente tem, elas são, primeiro, no inverno para aquecer o pé. Segundo, que elas não tenham costuras na frente ou não tenham costuras transversas, que também podem comprimir. E tirar elas de vez em quando, porque teoricamente a gente trocar elas é importante,
porque teoricamente a gente tem o suor que fica retido em algumas meias. A mais recomendada é meia de algodão? Qual é o material? Meia de algodão. Meia de algodão, então, que mais recomendada. Né? Sim. Ou aí tem as meias de suave compressão, que são meias para quem tem problema vascular, que elas não deslizam, né? E aí existe umas que fecham os dedos e outra que pega um pouquinho atrás. Então, quando eu tenho uma deformidade, se eu já tenho uma deformidade como o hálux valgus, ou já tenho alguns dedos em garra, eu não posso usar a que termina na linha dos dedos. Ela tem que englobar o pé. Pé todo. Todo o pé. Essas meias de compressão, elas têm limite para uso diário ou a gente pode usar direto? Isso é claro que tem que ser avaliado o grau, porque ela tem de leve, médio e alto grau de pressão, para ver a insuficiência de cada paciente. Porque o que acontece, as meias de compressão, elas vão te ajudar, principalmente quem fica muito tempo em pé, a você não ter dor nas pernas. Sim. E não ter dor, muito edema. Mas se eu começo a levantar a minha perna e fico com essa meia, ela começa a comprimir demais e começa a causar dor. Então, isso é uma dor isquêmica. Então, eu tenho que ter esse cuidado para ver se tem retorno na perfusão na pontinha do dedo, se eu não tenho aumento da dor com o uso da meia. Aí eu estou usando meia ou por muito tempo ou com uma pressão exagerada. É bom fazer um acompanhamento médico, ver o que você pode ou não utilizar, mas sempre o excesso nunca é bom. O excesso nunca é bom. Mas a meia de compressão, até para quem viaja voos longos, ela é super recomendada, né? Excelente. Né? É, super recomendada. Doutor Mário Kuhn Adames, ortopedista, conversando com a gente aqui, principalmente a saúde dos pés, dos tornozelos, agora no inverno. E se você puder dar um conselho para quem tá ouvindo agora, DSC 88,3, pra gente já encaminhar aqui, né, o nosso assunto, que é bem bacana, a gente conversa. E a gente também tem algumas dúvidas, né? Porque eu também uso calçado apertado, é inverno, a gente sente dores também, então a gente já tira as dúvidas também, um bate-papo muito bacana. Mas qual o conselho que você dá para quem tá ouvindo aqui o DSC em Sintonia? Eu digo que o conselho principal é que você faça carinho no seu pé, ou seja, você passe creme no seu pé, faça massagem no pé, você observe se tem alguma saliência, se tem alguma deformidade, se tem alguma proeminência, se tem alguma ferida no pé, que às vezes você não tem a sensibilidade normal e você tem essas patologias. Em relação ao sapato, sempre eu digo que como a mão é mais sensível que o pé, sempre que você for comprar um sapato, você coloca a mão dentro do sapato para ver se não tem nenhuma costura dobrada, se a costura interna não faz saliência, se não faz pressão, se você não vai ter desconforto, se você consegue com o dedo abrir ele ceder, então isso é uma coisa que vai te dar um conforto maior ao uso do sapato. E como a gente tinha falado antes, sapatos não se compra de manhã, sapato se compra à tarde. Por isso que você já está com o pé um pouquinho mais moldado até o dia. E ficar um pouquinho, aí sim, também eu não posso ficar com o sapato muito solto. Sim. Porque se eu tiver ele muito solto, ele vai trabalhar e vai me fazer ferida também. Então o sapato tem que ser confortável e não pode ficar escorregando no pé. Muito obrigada, doutor Mário Kuhn Adames, conversando com a gente nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigada pela sua presença.